Oi, gente, tudo bem? Shalom, shalom. Hoje mais uma reflexão diária, apesar de um pouquinho mais tarde. Hoje nós vamos continuar falando sobre Marcos, capítulo 5. Dentre tantos ensinamentos do Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, como muitas vezes Jesus se refere, nós temos algumas histórias marcantes a respeito dos milagres que ele realizou para algumas pessoas. Dentre elas, nós vamos destacar algumas hoje. Bem, Jesus, no primeiro episódio aqui, ele cura um endemoniado de Gerasa, ou um Geraseno. Este homem estava com a legião, que como foi definida, pelos próprios demônios, e a legião romana, que era calculado, com uma forma de compreender, entre 6.000 soldados, mais sua cavalaria, 700 soldados, 700 cavaleiros. E esse homem, ele estava há muito tempo com essa legião. E no momento em que não somente o próprio homem, mas as legiões, a legião viu Jesus, reconheceu que era o Filho de Deus. E nós vemos que ele se prostra diante dele. E eles tentam barganhar com Cristo para que eles pudessem deixar aquele homem e ir a uma manada de porcos que estava ao lado. Cerca de 2.000 porcos. E nesse momento, a gente vê que Jesus ele autoriza e ele sai daquele homem. Como eles querendo prejudicar o trabalho de Jesus naquela região. Aqueles porcos, eles morrem e caem na ladeira abaixo, porque tinha um precipício logo ali. E o homem ele é liberto. Sua lucidez, o embotamento mental, toda a sua opressão, todo o seu subjugamento, que aqueles demônios estavam submetendo ele, submetendo aquela pessoa, trazendo toda essa opressão, é libertada. E assim Jesus realiza uma grande obra. Contudo, o povo daquela região, vendo toda a manada de porcos ali morrendo, e era um meio financeiro deles adquirirem, seu subsídio, eles resolvem afastar Jesus, expulsá-lo daquela região. E o homem querendo ir para ter ao lado dele Jesus, aquele que havia libertado ele, Jesus disse: não, você tem que ficar, você deve ficar para que você realize o trabalho de testemunhar daquilo que eu fiz por você. Aquele homem, ele ficou e testemunhou durante a sua vida. E muitas pessoas que o viam realmente acreditavam em suas palavras. Além disso, nós temos outras curas e milagres que Jesus realizou. Um deles é a pedido de Jairo, que a sua filha havia ficado doente e consequentemente ela morreu. E Jesus ele ressuscitou ela dentre os mortos. Além disso, durante esse caminho surgiu uma mulher que havia ficado enferma por 12 anos com um fluxo de sangue, uma metrorragia que estava acabando com as suas forças e energias. Ela tinha ido a todos os médicos, a todas as pessoas que financeiramente poderiam ajudá-la. No caso, ela contribuísse financeiramente para que elas pudessem ajudá-la com este problema. Contudo, nada foi resolvido. Apenas quando ela tocou nas vestes de Jesus, seu talit, é que ela foi curada, percebendo que seu fluxo havia cessado. Dentre tantas histórias que nós temos em Marcos, capítulo 5, e dentre outras também que nós estaremos estudando posteriormente, a gente observa a manifestação de Jesus na vida dessas pessoas. Hoje, qual é a influência que ele tem na sua vida? Jesus ele tem sido aquele que liberta você, aquele que te sara de tudo aquilo que você tem passado. Só Jesus sabe e conhece seu coração, sabe os mais fortes conflitos que você tem travado.
Contudo, ele diz: filha, filho, quer ser curado? Quando ele fala que quer ser curado, Jesus ele não reforça que a transformação será parcial. Ele diz que a transformação é plena e completa. Permita que ele faça a obra dele na sua vida. Permita que ele habite em você, por meio do Espírito Santo, o grande Consolador na qual ele deixou quando ele ascendeu aos céus. Que Deus te abençoe neste dia. Shalom, shalom.